Cuidar da saúde deve ser uma prioridade. A Cidade FM apresenta Saúde Cidade com o Dr. Bastos. Oferecimento Biolabor Medicina Diagnóstica, porque sua saúde vale muito. Acesse biolabor.com.br. Oncoitu, carinho e humanismo é o nosso lema. Acesse oncoitu.com.br. Aqui com o nosso show da manhã, uma pausa na nossa programação musical para falarmos de saúde, falarmos de prevenção. É o nosso Saúde Cidade, edição ao vivo hoje com ele, recebendo Dr. Serafim Neto, nutricionista esportivo. Dr. Bastos está de férias, gente, mas ele não deixou o Saúde Cidade na mão. Ele mandou vários profissionais maravilhosos aqui para falar com a gente. Um deles é o Dr. Serafim. Bom dia, seja bem-vindo, doutor. Bom dia, Dani. Bom dia, nossos queridos e amados ouvintes. Para mim é sempre uma honra estar aqui, né, Dani? Que maravilha. Já tem um tempo que eu não venho, né? Olha, ele demorou, mas a agenda, né? A agenda não deixa, né? Pois é, mas estamos aqui. A agenda é dele, gente. Vocês não têm ideia. Por isso que eu falo. Mas aí o pedido do Dr. Bastos, ele aceitou. Aí ele veio rapidinho com o pedido do Dr. Bastos. Brincadeiras à parte. Mas é sempre bom ter o Dr. Serafim Neto aqui, nutricionista esportivo, um grande profissional da área. E pensando em fazer dieta, pensando em ter um corpo, de repente, perfeito, a gente pensa no Dr. Serafim Neto, com certeza, aqui na nossa cidade e na nossa região. E o que falarmos hoje aqui no Saúde Cidade, no oferecimento de Biolabor e Oncoitu e Oncoindaiá? É falar de dieta, é falar de suplementação, é de falar dessas dietas da moda, que a gente quer saber tudo, porque, primeiramente, doutor, vamos lá, começando. O senhor, como nutricionista há um bom tempo, a gente sabe que o principal de chegar no nutricionista é comer de 3 em 3 horas, coisas saudáveis e comer pouco. Isso ainda é válido ou já está no passado isso, doutor? Pois é, Dani. Os pacientes, eles entram cheio de paradigmas, né? Uhum. Até brinco com eles, né? Já acham que vão parar de comer tudo, né, Dani? Que vão passar fome. E como eu sempre falo, né, Dani, são 22 anos de prática clínica, né? Eu tive a possibilidade de lecionar aqui na faculdade da cidade, né? Na universidade da cidade, que é o CEUNSP, posso falar o nome? Claro. Então, de certa maneira, eu como essa possibilidade de formar profissionais, eu procurei sempre, Dani, procuro passar, assim, as minhas vivências, né? Sim. E o nutricionista, ele precisa fazer o quê? Ele adequar o hábito da pessoa, né? Então, os hábitos, eles são criados desde quando nascemos. Como é que eu vou pedir para uma pessoa realizar alguma exclusão alimentar, sendo que aquilo é hábito da vida dela? Sendo que ela comeu isso, né, a vida inteira. Então, de certa maneira, a gente precisa ser um facilitador, né? E não um complicador no processo. Então, os programas de alimentação de 2 em 2, 3 em 3 horas, ele é muito subjetivo, porque a gente tem que respeitar também esses hábitos diários das pessoas. Uhum. E claro, Dani, que como eu sempre digo, né? O segredo para você chegar nas últimas refeições ali, que é onde todo mundo aumenta a ingestão calórica, que é à noite. Sim. Se você faz uma refeição ali por volta de 4, 4h30, é bem provável que pro jantar você tenda a petiscar menos, né? Entendi. Essa que é a ideia, porque... É matemática pura, né? O corpo ele é muito dinâmico, né? Mas as contas, elas também são aplicáveis, né? Porque quanto mais calorias a gente ingere, uhum, e não gasta, automaticamente mais a gente acumula, né? E ele, gente... O corpo gosta de acumular, né? É isso. O que mais a gente acumula é gordura no corpo. Isso é tão fácil de acontecer, né? Pois é fisiológico. E as pessoas reclamam muito disso, vira até meme. É tão difícil de perder, mas para ganhar é muito fácil. É porque você não cria expectativa. No sentido assim, você se preocupa assim, nossa, eu vou ganhar 1 quilo em uma semana. Então, não é assim que acontece, né? Então, automaticamente, a ingerência, né, calórica, quando você
vai ver a balança ali e tem surpresa. Doutor Serafim, hoje fala-se muito a respeito das pessoas encararem uma dieta como uma reeducação. Isso. Esse é o principal ponto? Essa que é a ideia, né, que a gente está passando, né, Dani? Porque, assim, é modular hábito, né? E cada pessoa tem um hábito. A dieta nada mais é do que a somatória daquilo que a gente come ao longo do dia, né? Esse é o conceito da dieta, né? Só que se você programa uma dieta onde você enrijece as refeições, opções para a pessoa, a tendência para ela escapar é muito grande. Por isso que o que eu chamo de pulo do gato é respeitar mesmo os hábitos e tentar adequar esses hábitos para que eles se tornem mais saudáveis, mais naturais, né? Mais, assim, visando mesmo a saúde possível. Bom, ele como o Dr. Serafim Neto, como nutricionista esportivo, e ele também que é um atleta, né? Ele é realmente uma pessoa que vive aquilo que ele prega, né? O esporte. No seu consultório, não existe dieta sem atividade física, né? Na verdade, assim, Dani, como eu falo, o exercício físico, o ato de se movimentar, ele é necessário, né? Esse reflexo de mais de 50% da população do mundo está acima do peso aí, é mediado por esses dois paradoxos, né? Certo. Inatividade física e ingestão calórica exacerbada. Porque às vezes as pessoas, principalmente aquelas pessoas que não gostam de fazer atividade física, aquelas pessoas sedentárias, né? Elas acham que de repente, se elas não comerem nada durante o dia, né? Comerem pouquíssimo, mas não fazerem exercício, vai ter algum resultado, doutor? Então, a privação também, Daniela, leva a compulsão. Num prazo bem curto ainda. Então, quanto mais você restringe, você tenta fazer uma coesão, vamos dizer assim, desse limiar calórico, mais você vai ter a tendência de descompensar. E também não é o caminho, né? As pessoas, eu vejo assim, algumas estratégias, né, que são utilizadas, né? Não posso nem chamar isso de estratégia, mas assim, dieta do chá, sabe? Essas coisas nesse sentido. É isso que até eu vou te perguntar, porque são tantas dietas hoje, então, e não tem como a gente não perguntar de algumas que são muito, assim, prevalecem mesmo nesse meio, que é a cetogênica, que é a low carb, que é o jejum intermitente, que muita gente, vários profissionais, inclusive, colocam até o diploma ali no meio do negócio. Olha, eu entrego meu diploma se isso não resolver. Que eu queria que você falasse a respeito disso, do jejum intermitente, porque diz que abaixa a glicose, diz que depois de não sei de quantas horas de jejum melhora todas as taxas. Bom, é o que a gente vê por aí nos Googles da vida. E também a cetogênica, também a dieta low carb. Eu queria que você falasse dessas três pra gente, doutor. Vamos lá, Dani. Cada tipo de dieta ela tem uma especificidade, né? Então, todas essas especificidades, elas estão mais relacionadas no âmbito terapêutico e clínico. Então, por exemplo, assim, a dieta cetogênica, você tem ali estudos que mostram modulação da parte do sistema nervoso em relação a algumas doenças, né? Então, de certa forma, ela vai entrar nesse quesito, você entendeu? Então, para a questão do emagrecimento, o que a gente tem que fazer, Dani, é déficit calórico. É consumir menos calorias e gastar mais calorias. Não tem muita mágica, porque quando eu falo de dieta cetogênica, gente, corpo cetônico é um subproduto do metabolismo da gordura, tá? Então, quando a gente... Sabe quando você tá aquele 2, 3, 4 horas sem comer? E aí você já percebe que seu hálito... né, não tá muito legal. E a barriga começa a fazer aquele barulho, aquele negócio mas principalmente aquela halitose, né? Aquela halitose, ela é característica por um corpo cetônico, tá? Então, quando a gente consome uma alimentação baseada em gordura, porque a dieta cetogênica é só comer gordura e proteína, tá?
automaticamente a gente prioriza a via da queima da própria gordura. O corpo começa a utilizar mais gordura. Mas só que daí entra a questão... Porém... A questão de quem tem colesterol, então, comer tanta gordura. Porém, o que acontece? A pergunta não é nem se pode. É necessário? É necessário? Lógico que não. Entendeu? Entendi. Então não tem necessidade nenhuma, porque se você precisa de 1.500 calorias para emagrecer, aí que eu falo que é o divisor de águas. Uhum. Quando você respeita o hábito da pessoa e faz com que ela consiga comer aquela quantidade pequena de caloria, né? Porque a maioria, é unânime, Dani, no meu consultório. Nossa, Serafim, quanta comida! E quando eu mostro a informação nutricional, é 1.500 calorias, 1.600 calorias, ou seja, ela está 500, 600, 700 calorias abaixo daquilo que ela precisava. Porém, eu ensino as pessoas a comerem alimentos que são nutritivos. E alimentos nutritivos, eles têm... Que vai dar saciedade, essas coisas Perfeito, todas, Dani. né? Tá vendo como você já sabe? Você também é muito tempo com o Bastos aqui, né? Então, isso... Você entendeu? Então, de certa forma, isso faz com que a pessoa ela coma certo e coma feliz. Isso. Né? Meus pacientes saem felizes do meu consultório. Agora vamos falar da low carb. Eu acho que a low carb é assim, ó. Você até consegue fazer low carb 1 mês. Eu acho que 1 mês até consegue. Depois já é difícil. Porque, vamos falar sério, doutor, quando a gente tá com fome, a gente quer comer um arrozinho com feijão. Então, o hábito. Pode comer arroz com feijão? Não pode, Dani, deve. Né? Então, assim, o que acontece? A dieta low carb, a dieta cetogênica, são modalidades de programa alimentar, vamos dizer assim, que tem uma restrição de um macronutriente, que é o carboidrato. Sim. Mas assim, vamos entender, Dani, que cada grama de carboidrato tem 4 calorias. Cada grama de gordura tem 9. Cada grama de proteína tem 4. Então, assim, o problema não é o carboidrato em si, é a quantidade de carboidrato que se come no dia. Se você fizer uma análise, qual é a fonte do biscoito, qual que é a fonte de macronutriente, de refrigerante? É tudo carboidrato. Então, se você faz uma análise geral na alimentação, uma alimentação mais industrializada, uma alimentação mais ultraprocessada, naturalmente ela vai ter uma proporção maior de carboidrato. Entendi. Você entendeu? Então, o fato de você diminuir o consumo desses alimentos, você já está trazendo um benefício exorbitante para a tua saúde, sem se preocupar no sentido de, não vou comer arroz. O pão engorda, né? É verdade. Então, isso. E até queria falar com ele sobre esse tema também, que muita gente sabe do que eu vou falar, mas não dá tempo também. Mas a gente vai trazê-lo aqui de novo, porque não tem como. Por exemplo, substituir o integral pelo... Entendeu? Ou não. Uns dizem que não é necessário, outros dizem que sim. Vamos lá. Dá pra falar? Assim, Dani, tudo que é integral, o nome já fala, é inteiro. O que é o arroz integral? Ele não foi polido, o arroz ele tem uma casca. O arroz integral ele tem uma casquinha, né? Que vai conferir ali uma quantidade a mais de fibra comparado ao arroz branco, né? Porém, como eu sempre digo, a necessidade ela vai variar de acordo com a característica da pessoa. Você, Dani, se eu montar um almoço para você... Sim. 80 gramas de arroz, 100 gramas de feijão, 150 gramas de filé de frango e salada e legumes à vontade. Dentro desse contexto, você optaria pelo arroz branco ou pelo arroz integral? De verdade, eu preferi o arroz branco. Você não ficaria mais feliz? Com certeza. Você não comeria isso todo dia? Comeria muito mais feliz. Acabou. Se eu falo pra você, Dani, você tem que comer o arroz integral porque ele tem 2 gramas a mais de fibra. Que diferença isso vai fazer? Você entendeu por quê? Porque você tá comendo o que eu te falei? Vegetais em abundância, aquilo entendeu? Que a gente falou, é a matemática, por isso que tem que ter um profissional da área, gente. Isso, porque Dani, nós não sabemos fazer essa perfeito. conta. É ele que vai saber fazer essa conta pra gente poder comer certinho. Não, ó, 10h30 já tá ultrapassando o tempo. Vamos atender aqui os outros. Você falou do jejum intermitente? O jejum intermitente, Dani, já vamos falar que é uma prática milenar, né? Isso... Funciona? Vamos lá. O que funciona para emagrecer, Dani? Comer pouco e gastar mais. Falamos do déficit calórico.
O jejum, se você ficar... vamos supor que você precisa de 1.500 calorias por dia. Vamos pegar aquele exemplo anterior. Se você realiza 1.500 calorias da meio-dia às 20, consequentemente, você vai ter ali um conforto maior para você realizar essas refeições. Mas, que diferença vai fazer se você começar a se alimentar às 8 da manhã? Nenhuma. Quando eu falo em emagrecimento, coloquem isso na cabeça, pessoal. Nós precisamos comer menos, independente se você vai fazer 18 horas de jejum ou se você vai fazer 8 horas de jejum. Porque, como eu digo, você faz 18 horas de jejum e naquela janela de alimentação, você foi ali na marginal, ali naquele... onde tem aquele M amarelo lá, você entendeu? E você se entope de calorias naquele momento ali, não que seja errado, tá, gente? Comer sanduíche e tudo mais. Pode, claro, né? Que pode, normal. Só que entenda, se você faz o jejum e consome 3.000 calorias, vai adiantar alguma coisa, Dani? Aí não. Você vai emagrecer? Não. Mas aí, entendeu? aí é que tá. Eu já tentei fazer o jejum intermitente. Claro que eu não dei sequência, porque eu não consegui. Mas a fome que você sente depois daquele jejum, que você quer comer o reboco da parede, de tanta fome. Então aí é que tá. A questão é você, na hora da janela de comer coisas saudáveis e pouco também. O jejum, não pode comer Dani, muito, o né? jejum, ele tem que fazer sentido para a pessoa. Por isso que o jejum ele é muito aplicado à religião, porque ele está relacionado a... vamos falar de sacrifício. A né? prática católica, isso, né? Enfim, do jejum e tudo mais. Então, veja, para a questão fisiológica, você tem naturalmente um controle maior em relação a alguns hormônios, sim, ficando mais em jejum, mais tempo em jejum. Isso é fato. Quem consegue e faz certinho é perfeito. Eu vou fazer como que eu vou dizer para você, Dani? Um relato aqui. Tá. Eu faço jejum. De que horas a que 18 horas, 17 horas. Começa a que horas e termina a que horas? Eu começo a fazer o meu jejum eu como até as 21 horas, que eu chego muito tarde na minha casa. Então você já come tarde, né? Sim, e vou me alimentar no dia seguinte depois. A primeira refeição sólida minha é depois do meu treino. Para você ter uma ideia, 14 horas, 14h30, 15. Mas aí não é a realidade de todo mundo. Não, mas não é. Vejamos, gente, isso é uma prática que faz sentido para minha vida. Tá. Eu gosto de fazer nesse horário. Eu prefiro comer mais na parte da tarde, me alimentar mais na parte da tarde. Essa é uma prática que eu adotei. E dentro do meu horário de alimentação, Dani, eu tenho toda a minha programação de carboidrato, de proteína, de fibra, de vitamina, de mineral, de gordura. Você come certo. Entendeu? Dentro de 3 ou 4 refeições, que é o que eu realizo na minha vida. Então agora, essa dieta funciona. Mas não é que essa dieta funciona. Essa é a minha dieta, tá? Por isso que eu falo, cada um, Dani, tem a sua realidade. Eu não posso chegar pra você, falou, Dani, a partir de agora você vai fazer a última refeição às 20 e no dia seguinte você só vai voltar a se alimentar às 13 horas. Você vai conseguir? Não, eu não vou, porque eu preciso do café da manhã. Acabou, você precisa. Eu preciso do café da manhã. E aí eu pergunto pra você, pra você emagrecer, é necessário fazer isso? A resposta é não. Não é. É isso. Ficou claro, pessoal? Se vocês tiverem dúvida... Ficou muito claro. E é muito bom a gente poder falar desse assunto. Mas é um assunto que dá um programa, tá? Dá um programa. Vamos atender aqui algumas pessoas. Não vai dar pra atender todo mundo, gente. Me perdoe, de verdade. Mas a gente vai trazer o doutor aqui novamente. Doutor, gostaria de saber... eu treino musculação às 6 horas antes do trabalho. Como deve ser a minha alimentação antes do treino, sendo que eu tenho pouco tempo? É o Amarildo, da Vila São José. Amarildo, um abraço pra você e pra todos aí da Vila São José. Vamos lá. Essa é uma pergunta que que ele tem que comer? É muito legal responder. Quem treina esse horário, eu faço o meu cardio um pouquinho até antes desse horário das 6 da manhã. Então, automaticamente, Amarildo, a preocupação aí seria em você realizar refeições líquidas, de digestibilidade rápida, né? Então, por exemplo, um suco de laranja com beterraba coado, certo? Com mel, pode ser uma alternativa para você ter uma energia rapidamente. Porque entenda, gente, para eu ter energia para fazer exercício, eu preciso passar por todo o processo de digestão, absorção, assimilação, né? Porque senão, como eu falo para as pessoas, Dani, eu acabo praticando exercício de barriga cheia. Acaba de comer e já vai O alimento está no estômago, não está no músculo. Não pode o alimento isso. Ele tem que estar no músculo. E para ele chegar até o viés muscular, ele vai levar 3 horas. Olha que interessante. Então, Amarildo, faça refeições ricas em carboidrato antes de dormir,
Tá? Então, por exemplo, assim, uma banana, aveia e mel, um iogurte com banana e aveia é uma opção bem legal. E para treinar, você tem aí a opção de alguns suplementos, como a palatinose, como a destrose, que é outro programa que a gente vai falar aqui. Que são suplementos, Dani, energéticos, que vai dar energia para o marido poder fazer o exercício ali e empenhar a função. Olha isso aqui, eu fico bem triste porque o meu filho aconteceu a mesma coisa. Doutor Serafim, meu filho tem 7 anos, faz semana que vem. E nos exames deu alteração em todos os tipos de colesterol dele. Eu fui encaminhado ao nutricionista, mas eu não encontro nenhum especialista que atenda crianças. Eu gostaria de saber o que eu posso fazer para normalizar o colesterol do filho dela de 7 anos. Olha só. Deixa eu ver o nome dela aqui. É Vamos lá. A Bárbara, eu acho. É Bárbara. Bárbara, um abraço para você e para toda a família aí. Acreditamos, aí precisava fazer uma avaliação mais minuciosa, né? Mas geralmente a criança, quando ela tem hipercolesterolemia, que é o nome do colesterol alto aí, geralmente é uma característica genética, né? Geralmente. Mas, como eu também vejo muito paciente na rede pública, está cada vez mais comum crianças que estão com obesidade, com níveis de colesterol alterado, níveis de pressão alterada. Então, o que tem que fazer? Tem que ir mudando essa alimentação, porque mexer com a alimentação da criança é muito difícil, né? Porque o pai e a mãe que induz o hábito ali. Sim. Então, se é um garoto de 10 anos, são 10 anos de hábito de leite com um achocolatado, de biscoito recheado, aquela coisa toda, para você fazer a exclusão disso, do chocolatinho, né? A ideia é reduzir esses alimentos de forma gradativa e tentar começar a fazer as trocas aí sim por aqueles que nós falamos, pelos alimentos integrais, né? Um biscoitinho mais integral, se possível, aveia, linhaça, fibra de trigo. Tem uma fibra, Dani, que é fantástica, que é o psyllium, né? O psyllium, ele parece uma aveia. Que dá outro tema também, que eu queria falar com você sobre isso. Mas não dá tempo, gente. Então, são dicas, né? Rapidamente, só vou ensinar a mãezinha a fazer um leite desnatado, fruta, uma colherzinha de aveia de sobremesa e uma colher de sobremesa do psyllium. Dá pro teu filho aí pelo menos umas 2 vezes por dia, você vê que vai ajudar bastante. É isso, se não tem profissional, tem sim, é só procurar aqui o doutor Serafim Neto. Gente, não dá tempo, eu agradeço, doutor. Primeiro eu quero agradecer ao doutor Serafim Neto pela disponibilidade, vamos marcar dele vir falar mais coisas aqui pra gente, que é tão legal esses assuntos. E dizer também que ele tá com uma loja maravilhosa em Salto. Olha, que legal, fazendo propaganda lá na FM90, arrasando. Pra nós, grande abraço pra sua esposa lá também, que... Qual é o nome da loja lá? É Arena Baby, a loja, Dani, todos os artigos aí, produtos infantis. A característica da loja é muito legal também, que é aquela característica de reutilização, né? Então bacana. A gente compra artigo usado, bacana, né? Show de bola. E o atendimento lá é diferenciado. A gente procura lógico, lá. A esposa dele, qual é o nome dela? A Michele. A Michele, beijo, Michele. Beijo, mozão. Gente, acabou, muito obrigada. Volte sempre, quando quiser. Dani, obrigado, viu? Desculpa correr. Você é sensacional. Obrigada. Mas a gente vai correr também na Galileu. Nós vamos... Já falaram pra mim que o meu remédio está lá na Avenida do Rancho Grande. Olha, na avenida ali, Ernesto Fávero. Vamos lá, gente, um grande abraço para vocês aí, obrigado pela audiência. E Dani, parabéns pelo programa, você é fera. Obrigada, olha, quer seguir o doutor Serafim Neto? Instagram, ele tá lá, a família inteira, esportistas, atletas maravilhosos, obrigada, tá? Até a próxima. Gente, breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais. Você ouviu Saúde Cidade com o Dr. Bastos.